A importância de se eleger uma bancada do povo. E que adianta eleger um bom presidente da República e ter um Congresso venal? É uma pena o povo brasileiro ter uma casa tão representativa do mal como o Congresso Nacional. É preciso dar um basta nisso. Por exemplo, recentemente, 2 projetos passaram no Congresso. Um que facilita a grilagem de terras públicas e o outro que privatizou os Correios, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Nesses 2 projetos, quase 100% da bancada piauiense votou contra o povo. Para que eleger deputados e deputadas dessa natureza? Por isso, no meu modo de ver, os partidos ditos progressistas, de esquerda, deveriam priorizar o parlamento, principalmente o PT, o maior dentre eles. O PT deveria se planejar para aumentar sensivelmente sua bancada de deputados federais. Não pode ficar só na estratégia de eleger Lula presidente. Olha só, quem sacramentou o golpe de 2016, de fato, foram deputados e senadores. Apesar da mídia, apesar do judiciário, apesar de tudo, a assinatura do golpe se deu por deputados e senadores. Principalmente por deputados, porque depois que passa na Câmara é que vai para o Senado, mas o clima já está criado. Bolsonaro não foi cassado ainda por conta de deputados e senadores. Primeiro, do presidente da Câmara dos Deputados, antes Rodrigo Maia, agora Arthur Lira. Eles seguram, eles sentam em cima dos pedidos de impeachment de Bolsonaro. Segundo, pela maioria da casa, que não força a presidência a botar em votação as centenas de pedidos de impeachment, as dezenas de pedidos de impeachment que tem de Jair Bolsonaro naquela casa. Por isso é importante o PT e os demais partidos de esquerda jogar um peso importante na eleição profissional. E aí, ter uma estratégia para isso. Qual é a estratégia? Os grandes nomes do PT têm que sair para deputado, que é uma eleição proporcional, e não para o Senado, que é uma eleição majoritária. Eu vou pegar o Piauí como exemplo. Aqui, o governo é comandado por Wellington Dias, que não é candidato à reeleição. Wellington Dias, na próxima eleição, pode se candidatar a deputado ou a senador. Se ele se candidatar ao Senado, por mais expressiva que seja a sua votação, os votos que ele tiver só elegerão ele mesmo, Wellington Dias. Mas, se o Wellington Dias se candidatar a deputado federal e tiver votos consagradores, ele pode, através da legenda, se eleger e eleger também 1, 2 ou 3 deputados federais do partido dele, do PT. Esse raciocínio que eu desenvolvi aqui para a candidatura de Wellington Dias também serve para o caso de Fernando Haddad, em São Paulo. Fala-se muito que ele pode ser candidato a governador. Na minha opinião, tinha que ser candidato a deputado federal. Levar consigo vários outros deputados federais para Brasília. Do mesmo modo, Jacques Wagner, na Bahia, Camilo Santana, no Ceará, e assim por diante. Era preciso também conversar com os partidos de esquerda. Guilherme Boulos, lá em São Paulo, não deveria sair candidato a governador, também deve sair candidato a deputado federal. Boulos teria uma extraordinária votação e, com certeza, levaria alguns nomes do PSOL para compor uma bancada progressista na Câmara Federal. Neste momento, nós temos uma estratégia primordial, que é tirar Jair Bolsonaro do poder. Mas depois é preciso pensar num Brasil governável e com um Congresso desses daí, que aprova grilagem de terras públicas, que vende uma empresa fundamental como a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, você não governa. Portanto, é preciso pensar no voto para deputado. Isso é uma estratégia que os partidos devem pensar, mas o eleitor, o cidadão piauiense, o cidadão brasileiro, também tem que ter isso em mente. Tem que pensar na possibilidade
de votar em deputados, deputadas que em Brasília votem conforme os interesses do povo e não conforme os interesses de grupos econômicos ou de grupos de barganha.